Os três grandes grupos de diversidade aqui nos heterocontas são esses, né? Labirintolomicota, Hiphokitryomicota e Oomycota. Então, esses três grupos, como a gente tá observando aqui por essa árvore de relações filogenéticas, tá? Então, vocês devem lembrar isso, né? Já que foi no ponto que a gente parou na aula, né? Quando a gente fala dos heteroconta, a origem da linhagem está relacionada, primeiro, com uma célula biflagelada, aquela célula que vai ter um flagelo heteroconto, né, aquele flagelo ornamentado com os mastigonemas, e um outro flagelo liso. Tá? Um outro evento que marcou a origem dessa linhagem heteroconta é a presença de plastídeos fotossintetizantes, que foram originados por uma endossimbiose secundária. Ou seja, na origem, o grupo dos heteroconta, a linhagem dos heteroconta é uma linhagem autotrófica. Então, o que aconteceu aqui para surgirem linhagens heterotróficas? Tá? Acredito que eu tenha comentado isso com vocês, mas é importante a gente reforçar. O que a gente tem plotado aqui nessa árvore, que são esses três asteriscos, nos importam só esses dois aqui que eu circulei, são eventos de perda plastidial, pessoal. Então, o que aconteceu na origem dessas linhagens aqui, já dentro da evolução dos heteroconta, e que acabaram originando os grupos de diversidade que a gente conhece. Tá? Houveram, então, eventos de perda de plastídio, ou seja, esses grupos aqui fizeram uma transição da fase autotrófica para um modo de nutrição heterotrófico. Deixaram de ter plastídeos, deixaram de fazer fotossíntese e, portanto, começaram a se alimentar de maneira heterotrófica. Só que não é uma heterotrofia clássica, uma heterotrofia por ingestão de alimento. Né? Como a gente comentou já nas nossas aulas iniciais, essa heterotrofia é uma heterotrofia por absorção, onde a digestão é externa com posterior absorção daquilo que foi digerido. Isso é muito importante da gente falar, pessoal, porque vai ser reforçado ao longo dessa aula. Essa característica da heterotrofia por absorção, ela surgiu de maneira independente aqui na linhagem dos heteroconta e lá na linhagem dos fungos verdadeiros também. Ou seja, foram eventos independentes do ponto de vista evolutivo. O que aconteceu de fato? Tá? Esses grupos acabaram se desenvolvendo em ambientes parecidos, sofreram as mesmas pressões ambientais e acabaram dando como resposta, tendo como uma resposta adaptativa, morfologia e fisiologia corporal muito parecida, ou seja, um processo de convergência evolutiva, ok? Então, esses grupos aqui convergiram evolutivamente com os fungos verdadeiros para apresentar características somáticas, morfológicas, reprodutivas, mas principalmente nutricionais, idênticas aos fungos verdadeiros, ok? Então a gente vai falar desses três grupos na sequência. Acredito que eu tinha comentado isso com vocês, tá? Labirintolomicota e Hiphokitryomicota são grupos microdiversos, enquanto que os oomicetos, sim, correspondem a um grupo bem mais diverso, e a gente vai focar neles de maneira mais detalhada na aula de hoje. Rapidamente aqui então, pessoal, Labirintolomicota. Labirintolomicota, vejam vocês, um grupo bem pequeno, né? Aproximadamente 60 espécies conhecidas. E como que é a organização somática aqui dos labirintolomicetos? Tá? Aqui, pessoal, a gente tem ou a forma de crescimento quitridial, mas principalmente a gente vai ter uma forma de crescimento, tá, que lembra as quitrídeas e em parte lembra também o micélio, mas é um tanto quanto distinta, que são células, a gente tem células fusiformes, tá? Fusiforme é esse formato um tanto quanto alongado, uma elipse um tanto quanto alongada. Essas células fusiformes secretam uma rede ectoplasmática, que é o que a gente está vendo aqui num olhar um pouco mais distanciado, nessas duas imagens, nesse desenho, nessa outra imagem aqui de microscopia óptica, tá? Que mostram essas células dos labirintolomicetos formando uma rede.
o que é essa rede na qual eles circulam por dentro, tá? Então a gente tem, ó, uma célula de labirinto lumiceto, ele vai ter uma membrana plasmática e uma parede celular, ok? Essa parede celular e essa membrana plasmática são os envoltórios da célula. Mas o que acontece? Essas células secretam uma rede mucilaginosa que é delimitada por membrana, porém não é uma extensão citoplasmática, ela é ectoplasmática, né? Ecto quer dizer fora. É uma rede secretada por essas células e essas células circulam por dentro dessa rede. Então elas vão secretando essa rede vai se expandindo, tá? E dessa maneira as células vão se locomovendo por dentro dessa rede ectoplasmática. As formas quitridiais, né, aquela forma esférica com projeções que fixam esse centro somático no substrato, tá? Aqui essa rede que corresponde aos rizoides não é uma projeção protoplasmática como no caso das quitrídeas clássicas, é uma projeção ectoplasmática também, mas a forma é muito parecida, é um centro somático ancorado por rizoides. Então essa rede ectoplasmática e essa mesmo quando ela tem esse formato que a gente acabou de ver, ou quando ela tem um formato que lembra o rizoide, ela participa do quê? Do ancoramento do fungo no substrato e também do processo de alimentação, do processo de nutrição, ok? Então é dessa maneira que os labirintos lumicetos se organizam. Por que é chamado... Professor, Oi? do que é formado qual é a substância desse ectoplasma? Então aqui, ó, é o Luiz que perguntou, né? Aqui é delimitado por membrana, tá, Luiz? Mas não é a membrana plasmática, então a gente tem aqui uma membrana biológica e aqui dentro a gente tem um líquido que tem um aspecto, na verdade, mucilaginoso. Então, principalmente glicoproteínas. Principalmente glicoproteínas, tá? Então vai ser uma camada mucilaginosa, né? Um labirinto mucilaginoso por onde essas células vão se locomover, ok? Ok. Pessoal... desculpa, produzido pela própria célula. Exatamente, ó, essas células aqui, ó, essas células estão secretando os componentes dessa rede mucilaginosa. Elas mesmo que produzem essa rede, beleza? Ok. Pessoal, nos labirintos lumicetos e também nos hifoquitromicetos, né, o próximo grupo que a gente vai ver, praticamente é desconhecido a reprodução sexuada. Eles se reproduzem só de maneira assexuada. E como que é a reprodução assexuada aqui? É formação de esporos flagelados. São, portanto, zoósporos, né? O que é um zoósporo? É um esporo flagelado. Nesse caso aqui, os esporos, os zoósporos assexuais, possuem dois flagelos, os dois flagelos clássicos dos heteroconta. Um liso e o outro com mastigonemas, ok? Onde que são formados esses zoósporos? Então aqui, ó, cada célula dessas, ó, tem um núcleo diploide, esse núcleo vai sofrer mitoses e cada núcleo vai dar origem a um zoósporo, ok? Então os zoósporos são originados, claro, das próprias células somáticas. Onde que a gente encontra labirinto lumicetos? Eles sempre, pessoal, vão estar crescendo sobre uma superfície biológica. Por exemplo, sobre uma alga multicelular ou mesmo unicelular, né, na maioria das vezes pluricelular, sobre animais aquáticos, microinvertebrados, macroinvertebrados ou mesmo animais vertebrados. Fazendo o que ali, pessoal? Ou decompondo matéria orgânica ou funcionando como parasitas, tá? Sempre em ambiente aquático. Hoje água doce, principalmente, ou marinho, tá? Então aqui a gente vai ter poucas espécies marinhas, tá? Vão ser 5 ou 6 espécies marinhas, todo o restante são espécies de água doce. Extremamente difíceis de serem visualizados, então imagina, pessoal, eles praticamente vão formar um biofilme ali, né?
Um biofilme sobre essa superfície biológica. Então, muito difíceis de serem detectados. Tá? Eu nunca vi isso na natureza. Tá? Por exemplo, quando a gente faz aula prática desse grupo, claro, a gente não observa eles. Né? Eu nem sei como detectá-los da maneira correta. É um grupo microdiverso, bastante pequeno, tá? Mas essas são as informações dos labirinto-lumicetos. O outro grupo, pessoal, Iphochitriomycota ou os Iphochitriomycetos, percebam vocês, é menor ainda, aproximadamente umas 25 espécies conhecidas só. E aqui a forma de crescimento somático é sempre quitridial, monocêntrica, né, com um centro somático somente, ou policêntrica. E aqui os rizoides são extensões protoplasmáticas, como a gente viu nas quitrídeas clássicas. Então tem uma diferença ali dos labirinto-lumicetos que secretam aquela rede ectoplasmática. Aqui não, aqui a extensão vem direto do citoplasma, é uma extensão protoplasmática, ok? Como nas quitrídeas clássicas, né? Os labirinto-lumicetos, na verdade, são exceções. O centro somático inteiro, então, se transforma na estrutura reprodutiva assexuada, da mesma maneira que a gente não observa a reprodução sexuada. Só que olha o que tem de interessante. Durante o processo evolutivo dos Iphochitriomycetos, os zoósporos perderam um dos flagelos e perderam o flagelo liso. Acabou restando somente o flagelo pinnado, o flagelo ornamentado, como vocês estão vendo aqui na imagem mais à esquerda. Então, os zoósporos aqui em Iphochitriomycetos são caracterizados por ter somente um flagelo, que é justamente o flagelo com os mastigonemas. Então, pessoal, aqui tem algumas imagens, tá? Eu vou chamar a atenção aqui para vocês. Primeiro essa imagem que são as figuras. Tá? Aqui, pessoal, a gente tem um processo de desenvolvimento de uma quitrídea que corresponde, né, a um Iphochitriomyceto monocêntrico. Né? Vejam vocês, possui somente um centro somático. Então, desde a germinação do esporo, aqui ó, essa linha corresponde ao substrato. Então vocês podem ver, ó, centro somático e os rizoides fixando essa forma somática quitridial no substrato. Aqui na sequência das figuras C até a figura F, a gente tem o processo de formação de um zoosporângio de reprodução assexuada até a formação dos zoósporos. O que vai acontecer lá dentro? Né? A gente vai ter um núcleo diploide, esse núcleo diploide sofre várias mitoses, cada um desses núcleos originados pela mitose vai se diferenciar em um zoósporo. Tá? Por que não está aparecendo os mastigonemas aqui nesse desenho? Porque esse aqui é um desenho baseado na microscopia óptica. Na microscopia óptica, pessoal, a gente não vê os mastigonemas. Mal e mal vê o flagelo. Mal e mal vê o flagelo. Quanto mais os mastigonemas. Mas acreditem em mim, tá? Esses flagelos aqui são flagelos ornamentados. São flagelos com os mastigonemas, ok? Eu quero chamar a atenção para vocês para essas figuras que estão mais aqui para o canto direito. Porque onde que a gente encontra os Iphochitriomycetos, tá? Eles vão ser encontrados em ambientes aquáticos ou terrestres, mas terrestres úmidos, relacionados à água, tá? Então vai ser ambiente encharcado, alagado, poças, lama, né? Então vai ser ambiente terrestre relacionado à água. São encontrados como decompositores de matéria orgânica vegetal, principalmente, ou como parasitas. Parasitas de quê? Então, eles vão ser encontrados como parasitas de algas, macroalgas ou microalgas, e esporos de plantas, de algas ou mesmo de fungos. Então, o que está aparecendo aqui nessa imagem, pessoal, são espécies parasitas de fungos. Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui? Ó? Vou pegar essa imagem B, a B e a C, que eu acho que são as que estão mais claras. Então vocês estão vendo aqui que tem um segmento hifal, ó. Isso aqui é uma hifa. Isso aqui que está aqui atrás, ó, e aqui também é uma hifa. Isso aqui é um fungo verdadeiro, é um ascomiceto, tá? Mas isso é assunto para outra aula. Então, por que eu estou mostrando ascomiceto aqui? Isso aqui é uma estrutura reprodutiva do ascomiceto aquático. E o que é o Iphochitriomyceto aqui? Ó? São essas pequenas esferas que estão
parasitando as estruturas reprodutivas aqui desse fungo verdadeiro. Então vocês percebam, são seres bastante diminutos, né, bem difíceis de serem observados. A rede de rizoides, né, o rizomicélio como um todo, nem é observado, ó, porque ele está para dentro do substrato, é extremamente fino, e a única coisa que a gente consegue observar na microscopia são estruturas de algas ou estruturas de fungos verdadeiros, né, esporos, hifas, com essas estruturas globosas anexadas. São justamente as quitrídeas dos hifoquitriomicetos que estão crescendo a sua estrutura somática, ou fazendo decomposição se a estrutura estiver morta, ou fazendo parasitismo se a estrutura estiver viva. Só para vocês terem uma ideia, né, de o quão diminutos eles são. Essas esferas maiores são esporos ou estruturas reprodutivas de outros organismos. Os hifoquitriomicetos, são essas estruturas menorzinhas aqui, ó. São as quitrídeas dos hifoquitriomicetos, ok? Muito difíceis de serem observados também. Eu nunca observei esses seres na natureza. Se observei, não sabia nem o que estava vendo, né? Porque só os especialistas mesmo desse grupo é que conseguem identificá-los com clareza, ok? Pessoal, agora a gente vai começar a falar, tá, do grupo de diversidade mais importante, digamos assim, aqui dos pseudofungos de heteroconta, que correspondem justamente aos omicetos, beleza? Então vamos lá, pessoal. Omicetos, ó, não tem nem comparação em relação ao número de espécies, né? Aqui a gente tem mais de 1000 espécies descritas. Digamos que é o grupo mega diverso aqui, né, dos pseudofungos de heteroconta, aproximadamente 1.100 espécies descritas. E como que é a organização somática aqui dos omicetos, pessoal? Primeiro, pode ter forma quitridial, monocêntrica ou policêntrica, pode ter, mas a grande maioria forma hifas, ou seja, forma de crescimento filamentosa, com hifas de crescimento apical, capacidade de fazer ramificação, e o conjunto dessas hifas vai formar um micélio, tá? Exatamente como a gente viu nas nossas aulas introdutórias, pessoal. Características da hifa, tanto somáticas, estruturais, morfológicas, quanto características fisiológicas, né, bioquímicas do seu funcionamento. Tudo que a gente viu lá para o funcionamento das hifas e do micélio como um todo se aplica aqui no caso desses fungos. Não são fungos verdadeiros. A gente vai encontrar o mesmo tipo de estrutura de crescimento, essa forma de crescimento micelial, com hifas, né, com todas aquelas características. A gente vai encontrar isso aqui nos oomicetos e também nos fungos verdadeiros. Mesma coisa a forma quitridial. A forma quitridial, vocês acabaram de ver, né? Ela é bem difundida aqui nos heteroconta, encontramos ali nos hifoquitriomicetos, encontramos aqui nos oomicetos e vamos encontrar também num grupo de fungos verdadeiros, um grupo que é chamado exatamente de quitridiomicota, né? Vai ser assunto para daqui a algumas aulas. O que isso significa, pessoal? Isso significa que essas formas de vida, tanto a quitridial quanto a micelial, são as mais eficientes para realizar a decomposição. Essas formas são tão eficientes, pessoal, que surgiram 2 vezes de maneira independente na história evolutiva dos eucariotos. Uma vez na linhagem dos heteroconta e outra vez na linhagem dos fungos verdadeiros. Tá? Isso tem que ficar claro, pessoal. Como que se chama esse fenômeno? Convergência evolutiva. Esses organismos foram submetidos às mesmas pressões ambientais e acabaram apresentando as mesmas soluções evolutivas. Essas formas de crescimento são tão eficientes que surgiram 2 vezes de maneira independente, pessoal. Isso aqui tem que ficar bem claro, ok? As hifas dos oomicetos só tem a ver com as hifas dos fungos nos seus aspectos
funcionais, estruturais, não tem a ver do ponto de vista filogenético. Elas não têm a mesma origem, surgiram de maneira independente e apresentam uma semelhança funcional impressionante, impressionante. Funcionam exatamente da mesma maneira, ok? Aqui, pessoal, o micélio vai ser sempre cenocítico, tá? Então, o micélio que não apresenta septação regular. A gente já falou disso nas nossas aulas iniciais. Se alguém não lembrar, aí pode perguntar ou fazer a revisão, né, do material que eu passei para vocês. Então, aqui, micélio não, quando a forma é micelial, claro, não apresenta septação regular. Hifas cenocíticas. Vai ter septo em dois casos. Ou para isolar porções velhas ou infectadas do micélio, né, das hifas, ou para isolar estruturas reprodutivas, sejam elas sexuais ou assexuais. Parede celular, isso aqui é importante, tá? Porque isso aqui a gente pode aplicar também para os outros dois grupos que a gente acabou de falar, né? Mas eu estou destacando aqui nos omicetos. Parede celular nos fungos verdadeiros, ela é composta por beta-glucanos e quitina, o componente fibriloso, que é o componente mais importante da parede. Como que é a parede celular aqui dos omicetos? É celulósica, pessoal. Então, a parede celular do ponto de vista funcional, ela tem a mesma função. Funciona exatamente do mesmo jeito. Só que o componente bioquímico é distinto. Nos fungos verdadeiros ela é com beta-glucanos e quitina. Aqui o componente fibriloso é feito por celulose. Tá? Quem não lembra a estrutura da celulose, né, é importante ir atrás dessa informação, porque a gente vê isso em diversas disciplinas e é importante para o entendimento de como que é a parede celular celulósica de maneira geral. Celulose é um polímero de glicose, só que é glicose do tipo beta. É um polissacarídeo extremamente estável do ponto de vista bioquímico e muito difícil de ser degradado. Por isso é utilizado como um polissacarídeo estrutural, um polissacarídeo de parede. Então, fungos heteroconta, parede celular celulósica. Fungos verdadeiros, parede celular com beta-glucanos e quitina. Ok? Outra diferença bioquímica, reserva energética. Nos fungos verdadeiros vai ser essencialmente glicogênio. Aqui vai ser essencialmente a micolaminarina. A micolaminarina também é um polissacarídeo, ou seja, é um polímero de monossacarídeos, né? Eu vou pedir para vocês detalhar um pouco mais a estrutura da micolaminarina num estudo dirigido que eu vou passar para vocês, mas de qualquer maneira, a micolaminarina, pessoal, funciona como uma reserva de açúcares e também como uma reserva de fosfatos, que vão ser utilizados, claro, na maquinaria metabólica. Então aqui não tem nem amido, nem glicogênio. A reserva energética é distinta daquelas reservas clássicas que a gente cita em aula, ok? Então aqui é em forma de micolaminarina. Comportamento ecológico ou estratégias ecológicas. Pessoal, tá? A gente vai falar dos grupos de diversidade na sequência, tá? E a gente vai fazer essa diferenciação, mas já é importante a gente falar disso agora. Os omicetos, pessoal, basicamente a gente vai encontrar eles ou fazendo decomposição de matéria orgânica em ambiente aquático ou parasitando outros organismos, principalmente no ambiente terrestre, mas também no ambiente aquático. E esse parasitismo, pessoal, ele se destaca muito porque aqui tem muita espécie que ataca a planta e muitas plantas têm importância econômica para nós. Então, muitos omicetos causam doenças em plantas, são agentes patológicos das plantas, né? Então eles são estudados principalmente por agrônomos fitopatólogos, né? O que é fitopatologia? É o estudo das doenças, né? Patologia é o estudo das doenças, só que fito é vegetal, ou seja, é o estudo das doenças das plantas. Então muitos parasitas aqui de plantas têm importância fitopatológica. No final das contas, tem importância econômica. Algumas poucas espécies são parasitas de animais, né? Inclusive algumas têm importância econômica, então a gente vai dar uma comentada sobre isso também. Mas
nem se compara com aquelas que têm importância fitopatológica, tá? Então, basicamente, pessoal, dois comportamentos, duas estratégias ecológicas: decomposição em ambiente aquático. Decomposição do quê? Do que morre lá, tanto matéria orgânica animal quanto matéria orgânica vegetal, ou parasitismo, principalmente de plantas, ok? E aqui, né, o que eu tinha começado a aula falando para vocês, tá? Mais uma vez eu peço desculpa, tá, pessoal? Eu acabo me atrapalhando aqui porque é muita turma. Eu tenho que ser um pouco mais organizado nisso também. O ciclo sexual, pessoal, aqui, tá, é meiose do tipo gamética, tá? Isso é bem importante para a gente diferenciar dos fungos verdadeiros. Nos fungos verdadeiros, a meiose é do tipo zigótica. Eu tô atrapalhado em relação a isso, eu não lembro direito, não consegui entender. Lê o capítulo do Raven que eu indiquei para vocês, não entendeu ainda? Me pergunta, eu explico, não tem problema, tá? São coisas essenciais para a gente aplicar não só aqui nessa disciplina, mas em outras áreas da biologia também. Muitos de vocês vão ser professores, né, pessoal? E é importante dominar esses conceitos para depois a gente conseguir passar isso adiante também. Ter domínio desses assuntos para conseguir explicar com propriedade, ok? Então aqui o ciclo sexual envolve meiose gamética. O que é meiose gamética? É a meiose que é idêntica à nossa, idêntica dos animais, né? As nossas células somáticas, as células do nosso corpo, tem qual ploidia? São 2N, né? A gente sabe disso. Então as células da pele, dos ossos, do sistema nervoso, tudo são células 2N. Qual a única fase N do nosso ciclo de vida? Os nossos gametas, tá? Os nossos espermatozoides, os nossos óvulos. São as únicas fases haploides. Aqui nos homicetos, pessoal, acontece a mesma coisa. Só que os nomes que a gente dá para as estruturas são diferentes. Mas aqui a gente vai ter estruturas masculinas, estruturas femininas, formação de gametas masculinos, de gametas femininos e processo de fecundação desses gametas para gerar um zigoto. Ou seja, a fase somática ou as fases somáticas são sempre diploides e as fases haploides correspondem somente aos gametas. E gameta faz uma coisa só na vida: fecunda, ok? Então a gente vai ver alguns detalhes dos processos reprodutivos e também da importância ecológica e econômica. Pessoal, aqui ó, eu fiz um slide só para chamar a atenção disso, tá? Porque isso é importante de entender, pessoal. Nutrição heterotrófica absortiva e as formas de crescimento que tem a ver com esse modo de nutrição, tanto no ambiente aquático, que é a forma quitridial, quanto no ambiente terrestre, que é a forma micelial, que a gente encontra aqui nos homicetos, tá? Ocorrem também nos fungos verdadeiros. Eles são parentes então? Não, eles convergiram evolutivamente, pessoal. Isso é extremamente importante da gente falar. Então, isso evidencia que essa forma de crescimento quitridial no ambiente aquático e micelial no ambiente terrestre é a mais eficiente para fazer o quê? Para fazer decomposição nesses ambientes. Ela é tão eficiente que acabou surgindo, né? Elas acabaram surgindo de maneira independente na linhagem dos heteroconta e na linhagem dos fungos verdadeiros, tá? Então, essas formas, a forma quitridial e a forma micelial, estão diretamente relacionadas com o principal papel ecológico dos fungos como um todo, que é a decomposição. Então não tem a ver com parasitismo e com relações simbióticas? Sim, tem a ver também. Então, essas formas, elas facilitam, digamos, uma transição para essas outras estratégias ecológicas, que são o parasitismo. Pessoal, é um pulo, tá, para um organismo decompositor se transformar num parasita. É uma pequena transição. Então, por que tem tanto fungo parasita? Também em função da sua forma de crescimento, da sua forma de nutrição. A grande maioria, né, a gente já falou isso nas nossas aulas iniciais, independente do grupo de fungos que a gente estiver falando, podem ser aqui os pseudofungos heterocontos ou os fungos verdadeiros, o principal papel ecológico dessas formas é a decomposição.
Então isso tem tudo a ver com a sua forma de crescimento, tanto a forma quitridial quanto a forma micelial, que se nutrem por heterotrofia absortiva, por osmotrofia, tanto num grupo como outro. Então isso evidencia que essas formas de crescimento, que esse modo de nutrição é o mais eficiente para fazer decomposição. Nenhum outro grupo de eucariotos conseguiu achar uma solução melhor para desempenhar esse papel. Nenhum outro grupo conseguiu um modo de crescimento, um modo de nutrição que desempenhe o papel de decomposição tão bem quanto os fungos, ok? Então isso daqui tem que ficar bem claro, tá? Isso é uma questão extremamente importante da gente fixar, ok? Olha, já é a terceira ou quarta vez que eu falo disso, por quê? Porque isso é uma questão extremamente importante, beleza? Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento até aqui? Não? Então vamos seguir. Tá. A gente Professor, Oi. você esqueceu de gravar a aula? Ou tá gravando e eu não vi? Não, tá gravando, tá? O que que acontece? Tá? Deixa eu explicar para vocês, ó, pessoal. Às vezes, tá? Não sei porquê, eu fui o primeiro a entrar na sala hoje, né? Então é para aparecer aqui, ó, nessa opção aqui, é para aparecer gravar a aula. Só que às vezes não aparece, tá? Então é um bug que tem aqui no Google. Quando alguém entra antes de mim, provavelmente a primeira pessoa que entrou vai ficar com essa opção visível. Hoje eu entrei primeiro, então não apareceu, é um problema. Mas eu tenho um outro aplicativo que é esse OBS Studio aqui, ó. Então ele está gravando tudo que está acontecendo na minha tela. Tá? Então tá salvando no meu computador, então a aula está sendo gravada. Quando não aparece a opção ali para gravar pelo próprio Google, eu acabo gravando com um aplicativo que eu tenho aqui no meu computador, ok? Não se preocupem que a aula está sendo gravada, ok? Vamos voltar aqui então para os nossos slides, pessoal, tá? Se ninguém tem uma dúvida aqui sobre essa parte de caracterização geral, vamos falar então da reprodução dos oomicetos. O oomiceto são conhecidos, né, para os oomicetos tanto a fase de reprodução assexuada quanto a fase de reprodução sexuada. Então eles realizam os dois tipos de reprodução, diferente ali dos labirinto-omicetos e dos hifoquitriomycetos, em que não se conhece reprodução sexuada. Tá? Lá é só assexuada através da formação de zoósporos. É a mesma coisa que acontece aqui nos oomicetos. Então, como que é a reprodução assexuada dos oomicetos? Uma forma quitridial ou uma forma micelial, independente de ser uma ou outra, tá? Vai formar zoosporângios. O que é um zoosporângio, pessoal? Então, ó, ângio designa uma estrutura fechada. Então, num zoosporângio se maturam, né, internamente, se formam internamente zoósporos. Lembrando, o que é um zoósporo, pessoal? O zoósporo é um esporo flagelado. Só dos fungos? Não, zoósporo é um termo da biologia para designar um esporo flagelado. Claro que estamos falando de zoósporos de fungos. Tá? Então, muito importante, ó, pessoal, diferenciar. Zoósporo não é um gameta. Zoósporo não é um gameta, por favor, não confundam, porque esporo faz uma coisa, germina, gameta faz outra, fecunda. São estruturas completamente distintas que têm funções e papéis distintos no ciclo reprodutivo. Gameta envolve reprodução sexuada, esporo pode ser esporo de reprodução sexuada ou assexuada. Aqui a gente está falando de reprodução assexuada. Então, essa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, ou essas estruturas, né, chamar atenção aqui para essa que está mais para o lado esquerdo, são zoósporos de reprodução assexuada. Ou seja, como que surgem esses zoósporos? Tá? Então, vamos entender. Uma quitrídea inteira, né, o seu centro somático, vai se transformar num zoosporângio, como é o caso que a gente está vendo aqui nessa imagem. Ó.
Tá? Aqui é uma quitrídea policêntrica, pessoal. Então aqui, ó, isso aqui são os centros somáticos. E aqui a gente tem os rizoides, ó. São bem grandes aqui no caso, né? Porque está conectando essa rede de centros somáticos. Então, o centro somático inteiro, ele tem um núcleo só. Esse núcleo sofre mitoses e o centro somático como um todo vai se transformar no zoosporângio. Então, cada núcleo originado dessas mitoses vai se diferenciar em um zoósporo. Então, o que a gente está vendo aqui, ó? Zoósporos sendo liberados a partir do zoosporângio. Tá? Então, esses zoósporos aqui vão nadar no meio, vão encontrar o substrato correto de crescimento, portanto, vão germinar. Numa espécie micelial, o que vai acontecer? Aqui a gente já falou, né? O micélio é cenocítico. Então, ele é multinucleado, né? Os núcleos não apresentam divisões internas para separá-los. Mas o que vai acontecer? Alguns ápices hifais, ó, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, ó, um micélio cenocítico, alguns ápices hifais vão formar um septo e vão se diferenciar em um zoosporângio. Então, ó, o que é o zoosporângio na imagem de cima? São essas estruturas aqui, o centro somático inteiro se transforma. O que é o zoosporângio aqui na imagem de baixo? É toda essa estrutura aqui que, na verdade, corresponde a um ápice de uma hifa que é isolado do restante do micélio. Os núcleos ali vão sofrer mitoses. Cada um desses núcleos vai dar origem a um zoósporo que vai ser liberado a partir desse zoosporângio. Como que é a liberação? A liberação se dá através de aberturas apicais ou laterais. Tá? Ela não é ativa, tá? Na verdade, não vai ter gasto energético por parte do fungo, né? Simplesmente vai ter uma abertura. No máximo, a gente vai ter alguma pressão interna de algum vacúolo que vai ajudar a expulsar esses zoósporos, mas eles são livre-natantes. Eles têm os seus flagelos, eles vão nadar no meio até encontrar o substrato correto, germinar e dar novamente origem à fase somática. Ok? Detalhes sobre esses zoósporos, né? Então, o que a gente está vendo aqui, né, pessoal? Um esporo classicamente heteroconto, né? Ó, um flagelo liso, outro flagelo ornamentado. Eu queria chamar a atenção para vocês que nesses dois zoósporos aqui geomicetos que estão representados, né, a respeito da posição do flagelo, tá? Então, quando esses flagelos nadam, eles têm, acho que a gente já tinha comentado isso na disciplina de ficologia, né? Os flagelos, eles têm posição na célula, né, pessoal? Os flagelos, eles podem ter posição apical, lateral ou basal. Nos heteroconta, pessoal, a posição dos flagelos, ela é sempre apical ou subapical, né? Lateral, subapical. Por quê? Qual que é o sentido de natação dessas células? É esse aqui, ó. Se elas estivessem livres no meio e nadando, esse aqui é o sentido de natação delas, tá? Sempre esses flagelos, às vezes, eles estão representados dobrados aqui para baixo, porque esse é o sentido de natação dessas células. Elas, nos heteroconta, nunca os flagelos estão posicionados na base da célula flagelada. Sempre estão no ápice ou no subapice, nunca na base. Tá? Então, o sentido de natação é esse que eu indiquei para vocês aqui no slide. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Se esses esporos aqui são esporos de reprodução assexuada e a meiose é do tipo gamética, qual que é a ploidia desses zoósporos? Esses zoósporos aqui são N ou são 2N? É uma pergunta, tá? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Vocês ouviram minha pergunta? Sim, professor. Eles são 2Ns, porque só o gameta que é N, não é? Exatamente, obrigado, Luana. Eu concordo. Exatamente. Isso aí. O Luiz e a Luana, né, abriram o microfone para responder, acho que eu ia responder a mesma coisa. Exatamente. É isso aí, pessoal. Exatamente, tá? Os esporos ali são 2N. Por quê? Porque eles são originados de mitose. E já que os núcleos da fase somática são 2N,
naturalmente os esporos assexuais são 2N também, né? Então aqui o núcleo desses zoósporos são sempre diploides, ok? E aqui, pessoal, aquilo tá que eu comecei a aula explicando para vocês, tá? A reprodução sexuada. Então, vou tentar fazer de maneira resumida, né? Porque eu já gastei um tempinho ali no começo da aula explicando isso aqui. Então, como que é a reprodução sexuada aqui dos homicetos? Idêntica nossa, pessoal, idêntica, com alguns detalhes só que são diferentes, mas no geral ela é idêntica, ou seja, os núcleos da fase somática são 2N, e a única fase N que ocorre são os gametas, exatamente como em nós. Tá? Só que o que acontece aqui? No micélio ou nas quitrídeas, né, a gente vai ter a diferenciação de estruturas sexuais masculinas ou femininas. Tá? Então a gente vai ter a formação dos gametângios. Tá? Por que são chamados gametângios? Porque os gametas maturam e se formam dentro dessas estruturas, ok? Então, por exemplo, se eu perguntasse para vocês assim, ó, no ciclo de vida dos homicetos, em quais estruturas ocorre a meiose? Vocês teriam que responder dentro dos gametângios, tá? Então é lá dentro dos gametângios que vai ocorrer o quê? A meiose, ou seja, núcleos 2N, que vão sofrer uma série de divisões que no final das contas vão originar núcleos haploides. Cada um desses núcleos haploides vai gerar, no caso do gametângio masculino, os núcleos masculinos. Pessoal, e a gente já vai entender aqui, ó, por que não forma gameta verdadeiro dentro do gametângio masculino. A gente já vai entender por quê. E dentro do gametângio feminino, né, esses núcleos haploides, aqui sim, vão produzir gametas femininos que correspondem às oosferas, tá? E através do processo de fecundação desses gametas, né, na verdade, de um núcleo masculino em um gameta feminino, né, a gente vai ter a formação novamente da fase diploide, um zigoto com uma célula 2N. Cada zigoto se transforma no esporo sexual, que é chamado de oósporo. Então, vamos olhar essa figurinha aqui, que é a figurinha do Raven, pessoal, né? Eu acho que eu já comentei isso também 2 milhões de vezes com vocês, né? Eu gosto muito das figurinhas de ciclo de vida do Raven, porque elas mostram as fases haploides aqui em cinza, ó, são as setas cinzas, e as fases diploides com essa coloração castanha. Então, ó, dá pra ver, ó, pessoal, se a gente divide o ciclo de vida aqui, olha como a fase haploide, ela é bem menor, ela não é preponderante, ó. A fase preponderante é a fase diploide. Então a fase haploide corresponde ao quê? Aos gametas somente, exatamente como nós. Mas vamos ver detalhes aqui desse ciclo de vida, tá? Então vamos começar aqui, ó. Tá sendo representado aqui, é uma espécie micelial, tá? E aqui, ó, micélio cenocítico, hifas cenocíticas, ó, sem septação interna, sem septação regular. Beleza. Qual a haploidia dos núcleos? 2N. Quando vai fazer reprodução assexuada, a gente já viu, ó, ápices e faz, se fosse uma quitrídea, seria o centro somático inteiro, se transforma no zoosporângio. Então, por mitose, são formados zoósporos. Aqui tem uma questão do encistamento dos ossos. Isso é um detalhe que a gente não precisa comentar, pessoal. Isso daí, se a gente se aprofunda no estudo dos homicetos, a gente comenta isso. Mas não é o objetivo da disciplina. Importante saber que existe formação de zoósporos. Esses zoósporos nadam no meio, encontram o substrato correto de crescimento, germinam e dão novamente origem à fase somática 2N. Tá? Isso aqui é reprodução assexuada. Simples da gente entender. O que acontece então quando o fungo vai fazer reprodução sexuada? Alguns ápices e faz, ao invés de se transformar em zoosporângios, vão se transformar nos gametângios. Esses maiores aqui vão ser os gametângios femininos, chamados de oogônios, e esses mais fininhos aqui correspondem aos gametângios masculinos, que são os anterídeos.
Então, o que eu tinha acabado de falar para vocês ali, ó. Onde que ocorre a meiose? Dentro dos gametângios. Dentro de cada um desses gametângios vai ocorrer, então, processos, fenômenos de meiose. Geração dos núcleos haploides. Beleza. O que vai acontecer lá dentro dos gametângios, então? Dentro do gametângio feminino, cada núcleo haploide se transforma numa oosfera, num gameta feminino. Ok, é uma célula, um gameta feminino, beleza. Agora, o que acontece dentro do gametângio masculino? Se formam os núcleos haploides e não acontece mais nada, pessoal. Por quê? Porque não há necessidade da formação de gametas flagelados, porque como que é o processo de copulação ou de plasmogamia nesse grupo? O gametângio masculino encosta no feminino e transfere os núcleos masculinos dele para o gametângio feminino. Entenderam? Não tem necessidade de liberar gametas no meio, gametas masculinos, que vão nadar até o gametângio feminino para fazer o processo de fecundação. Não, aqui é mais simples. O gametângio masculino encosta no feminino, forma um tubo que transfere os núcleos masculinos e os núcleos masculinos, então, executam ou fazem o processo de fecundação dos gametas femininos, tá? Então aqui não tem diferenciação de gametas masculinos porque não tem necessidade, tá? Então, a diferenciação de gametas femininos, por quê? Porque depois do processo de fecundação, ó, vamos entender aqui, ó, vamos pegar como exemplo o que está aqui na imagem. Ó, quantas oosferas a gente está conseguindo contar aqui, ó, dentro do gametângio feminino? Tem 8 oosferas. E aqui estão os gametângios masculinos encostados, ó, eles encostam só, ó, no gametângio feminino e transferem os núcleos lá para dentro. Então, quantos núcleos masculinos são necessários aqui para realizar a fecundação completa? 8. Então, aqui a gente vai ter 8 processos de fecundação. Cada uma dessas oosferas vai ser fecundada por um núcleo masculino distinto. Ok, N mais N forma um núcleo 2N. Essa célula gerada a gente chama, pessoal, de zigoto. No caso aqui dessa figura, quantos zigotos vão ser formados? 8. Onde que eles estão? Dentro ainda do gametângio feminino, dentro do ogônio. Todo esse processo que eu estou falando para vocês ocorre dentro do ogônio. Não ocorre de maneira desprotegida, fora do micélio. Ocorre, na verdade, dentro do ogônio. Cada um desses zigotos, pessoal, então, amadurece no esporo sexual característico dos omicetos, que são os oósporos. Aí sim, depois de formados, depois de já amadurecidos, esses oósporos diploides são liberados no meio, germinam no substrato correto de crescimento e dão origem novamente à fase somática 2N. Ok? Pessoal, exatamente idêntico ao nosso ciclo de vida. Quais que são as diferenças, né? A gente não tem gametângios. Nós, né, por exemplo, os animais, né, vamos pegar o caso dos seres humanos, nós formamos gametas masculinos flagelados, né? Porque há necessidade de que eles nadem, não é no meio externo, mas é dentro do nosso corpo, há necessidade de natação. Mas o que acontece depois lá? Fecundação, que é a mesma coisa que acontece aqui dentro do oogônio, beleza? Então não tem muita diferença do nosso ciclo, são só alguns detalhes. Quais detalhes? Formação dos gametângios, né, aqui masculino e feminino. O nome dos gametas, claro, é diferente, né? Aqui nem tem formação de gameta masculino propriamente dito, são só núcleos haploides masculinos. E o gameta feminino é chamado de oosfera. Fecundação, formação do zigoto 2N. Cada zigoto se diferencia, matura, no esporo sexual característico aqui dos omicetos, que é denominado, então, oósporo. Beleza, pessoal?
Isso aqui, então, é um ciclo de vida de meiose gamética. Por quê? Porque a meiose dá origem a gametas. E os gametas correspondem à única fase N do ciclo de vida desses organismos. Já falamos, nenhum gameta sofre mitose, pessoal. Se sofrer mitose, não pode ser chamado de gameta. Gameta faz uma coisa só na vida. Gameta fecunda o outro gameta. Ok? Alguma dúvida desse ciclo, pessoal? Algum questionamento aqui? Tá? Isso aqui está no Raven, tá? Vou mostrar para vocês depois em qual capítulo que tá. Não lembro se já mostrei. Vocês vão poder fazer a revisão. Professor, e nas quitrídeas, eles também se encontram? Exatamente igual, Luana. Vai acontecer exatamente a mesma coisa, tá? Deixa eu voltar aqui na imagem. Tenta imaginar assim, ó. Vamos tentar imaginar formas quitridiais monocêntricas. A única coisa que vai ter de diferente vai ser a construção aqui do corpo, tá? Porque os centros somáticos vão se transformar inteiros ou em oogônio ou em anterídeo. E também vai acontecer esse processo de... a gente chama, né, de copulação gametangial, é o nome do fenômeno, né? Então, esses gametas... desculpa, copulação não, contato gametangial é o nome do fenômeno. Eu vou escrever aqui para vocês, ó. Vai acontecer o contato gametangial. Ou seja, os gametângios simplesmente se encostam e o masculino transfere os núcleos gaméticos para o feminino para ocorrer o processo de fecundação. Então, nas formas quitridiais, acontece exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Não muda nada. A única coisa que muda é a forma de crescimento somático, que lá vai ser quitridial. Ok? Mas respondendo a tua pergunta em mais detalhe, tá? Mas lá na forma de crescimento quitridial, o que forma os gametângios? É o centro somático, ok? O centro somático vai formar gametângio masculino ou gametângio feminino, beleza? Obrigada, professor. Beleza. Pessoal, aqui ó, um detalhe do oósporo, tá? Porque eu vou falar o seguinte para vocês. Antes de eu falar do detalhe do oósporo, deixa eu voltar aqui nessa imagem, tá? Porque o seguinte, ó, pessoal. Eu falei para vocês, né? O micetos, assim como vários outros grupos de fungos, sejam verdadeiros ou falsos, apresentam tanto fase reprodutiva assexuada quanto fase reprodutiva sexuada. Geralmente, pessoal, acontece da seguinte maneira. Quando as condições do meio são favoráveis, a temperatura é a temperatura ótima de crescimento, o pH é o pH ótimo, tem bastante substrato para o fungo se desenvolver caso ele seja decompositor, o hospedeiro não morreu, né, caso ele seja um parasita. Geralmente, esses fungos, quando as condições são ótimas, ficam fazendo reprodução assexuada, só reprodução assexuada. Aí as condições mudam. Muda a temperatura, muda o pH ou acaba o substrato, né? Morre o hospedeiro, aquele substrato que estava sendo decomposto se esgota. Aí então, pessoal, o fungo parte para a fase reprodutiva sexuada. Por quê? Porque quando as condições são desfavoráveis, a tendência é que os organismos tentem gerar variabilidade para ver se surge alguma mutação que seja favorável naquelas condições. E também porque, como eu vou falar aqui na sequência, os esporos sexuais, em muitos grupos, correspondem a esporos também de resistência, ou seja, esporos que vão durar muito mais tempo em condições desfavoráveis. Por exemplo, pessoal, quando a gente faz a prática dessa aula aqui, né, a gente faz a aula prática de omicetos, como que eu faço? Eu vou ali no Parque do Ingá e coleto amostras aquáticas dos laguinhos, tá? Do lago principal e daqueles laguinhos lá do canto japonês, né? Então eu vou lá nas margens e coleto amostras aquáticas. Então o que tem lá naquelas amostras? Esporos reprodutivos, sexuais ou assexuais, né? Que estão lá decompondo matéria orgânica vegetal principalmente. Aí eu levo para o laboratório e inoculo em algumas placas de Petri um pouco dessas amostras,
um pouco de água destilada, né, para dar uma diluída, e forneço matéria orgânica vegetal fresca. Eu sei que tem várias sementes de algumas plantas que esses fungos gostam bastante. Aí eu jogo essas sementes lá e espero assim alguns dias. Aí dá para perceber que essa matéria orgânica começa a ficar mofada. É um mofo um pouco ralo, mas dá para ver a olho nu que começa a ficar mofada. Aí a gente vai lá, pega amostras desse mofo e coloca no microscópio. Basicamente, pessoal, nessas amostras, né, de aula prática, a gente só observa a fase assexuada. Por quê? Porque as condições estão ótimas. Tem bastante matéria orgânica, a temperatura do laboratório lá, né, fica aproximadamente 25 graus, não muda muito o pH, então esses fungos ficam fazendo só reprodução assexuada. E dá para observar muitos zoosporângios. Dá para observar, né, em alguns casos, até o zoósporo sendo liberado. Nessas amostras ambientais, raramente aparece a fase sexuada. Nas aulas práticas eu mostro a parte sexuada em lâminas fixadas, porque é difícil encontrar a fase sexuada na natureza. É muito mais comum encontrar a fase assexuada no caso desses grupos, porque a fase sexuada é uma estrutura de resistência. Observem aqui o oósporo. Tá? Antes de eu falar do oósporo propriamente dito, o que a gente está vendo aqui nessa imagem? Ó? Essa imagem está mostrando o gametângio feminino, essa estrutura, essa esfera gigantesca é o gametângio feminino, ok? Ó, é o oogônio. Está em inglês aqui, mas o nome é o mesmo, ó, oogônio. Essa estrutura menor aqui é o anterídeo, é o gametângio, esqueci de colocar o símbolo, né? É o gametângio masculino. Aqui já aconteceu o contato gametangial, já houve a transferência dos núcleos masculinos para o gametângio feminino, né? Esses núcleos haploides, que beleza, já migraram para lá e já aconteceu o processo de fecundação, ok? Quantos gametas femininos tinha aqui dentro desse oogônio? Um só, porque só formou um oósporo, então só tinha um oogônio. Se tivessem 10, seriam formados 10 oósporos aqui dentro. Ok, esse aqui já é o oósporo maduro. Então vamos entender, pessoal. Isso aqui é super importante da gente mostrar, porque é uma regra que se repete na biologia. Olha a espessura da parede desse esporo. A parede é tão espessa que apresenta duas camadas. Uma camada mais externa chamada epísporo e uma camada mais interna chamada endósporo. Então, parede extremamente engrossada. Outro aspecto, a presença de um vacúolo de reserva em que aqui é acumulado muita nicolaminarina, ou seja, reservas de fosfato e de polissacarídeos. Olha só, é um vacúolo tão grande, ele tem um nome especial, se chama ooplasto. Esse vacúolo é tão grande que ele ocupa, uma boa porcentagem do volume interno desse esporo. E outra característica, citoplasma repleto de gotas lipídicas. Ou seja, lipídio funcionando aqui como também uma forma de reserva energética. Então, se a estrutura tem parede engrossada e muita substância energética acumulada no seu citoplasma, é uma estrutura de resistência, pessoal. Então, o oósporo dura muito na natureza até que as condições sejam favoráveis para a sua germinação. Diferente do zoósporo. O zoósporo já é uma estrutura que dura bem menos, resiste bem menos às condições adversas. Então, esse é um dos motivos, né, desses fungos aqui preferencialmente fazerem a reprodução sexuada quando as condições são adversas, porque essa estrutura que é o oósporo também é uma estrutura de resistência, ok? Deu para entender essa estrutura aqui que eu mostrei para vocês? Esse detalhe do oósporo e por que ele é uma estrutura de resistência? Nenhuma dúvida? Sim. Beleza. Nenhuma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida em relação à reprodução sexuada? Então vamos lá. Pessoal, grupos de diversidade aqui nos zoomicetos, tá? Então é o seguinte, a gente vai falar de 3 grupos principais, tá? Eu vou caracterizar esses grupos aqui de maneira geral.
Saibam vocês que existem outros grupos também. Eu deixei as terminações aqui, ó, como o grupo taxonômico ALES, que corresponde à ordem. Mas vocês lembram, né? Eu não cobro classificação taxonômica. Eu deixei com o sufixo que corresponde à ordem, porque na maioria das literaturas está assim. Nas literaturas mais modernas, tá, é dito que dentro dos homicetos tem 8 ordens principais. Eu vou destacar as 3 que são as mais diversas, que tem o maior número de espécies. E eu vou dividir elas, na verdade, em 2 grupos, tá? Então, o primeiro grupo que eu vou falar aqui, que é Saprolegnalis, é caracterizado por serem principalmente decompositores, ó. O que é saprotrófico, né? Sapro é morto, trófos alimentação, ou seja, se alimentam de matéria morta, portanto são decompositores em solos úmidos, encharcados, né, em ambientes terrestres, mas principalmente em ambientes aquáticos, ok? Decompositores de que são os saprolegnalis, pessoal? Decompositores de tudo que morre na água. Então tem decompositores de matéria orgânica vegetal, decompositores de matéria orgânica animal e também decompositores de matéria orgânica fúngica, de fungos que crescem na água, ok? Então, o que morre na água, muitos saprolegnalis têm capacidade de decompor. Então vamos, da mesma maneira que eu estava contando aquela história ali do Parque do Engaje, como que eu coleto as minhas amostras. Da onde que surgem então aqueles fungos que se desenvolvem quando inoculo? Quando eu coleto aquelas amostras, a gente tem que imaginar que nessas amostras ambientais tem esporos reprodutivos. Zoósporos principalmente, mas também podem ter oósporos sexuais. E no momento que eu forneço matéria orgânica vegetal para eles, esses esporos germinam e começam a formar novamente a fase somática. Tá? Então lá, por exemplo, no Parque do Ingá, lá nos laguinhos, lá na margem, né, tá toda hora caindo matéria orgânica vegetal. Folha, galho, semente, fruto, tá caindo lá na água. Quem é que está decompondo isso? Saprolegnalis. Tem microinvertebrados ali que fazem parte dessa microfauna aquática. Eles morrem. Quem é que decompõe eles? Saprolegnalis. Um peixe grandão lá morreu, começou a boiar, né? Quem é que vai participar do processo de decomposição? Saprolegnalis também. Então eles são extremamente eficientes na decomposição de matéria orgânica em ambiente aquático, ok? Algumas poucas espécies, pessoal, são parasitas. Parasitas de quê? Tá? Tem parasitas de alga, tem parasitas de peixe, tá? Inclusive alguns são parasitas de ovos de peixe, tem parasitas de crustáceo, tem parasitas de outros fungos aquáticos e alguns deles têm importância econômica. O que eu estou mostrando aqui para vocês nessa imagem, ó, isso aqui é um salmão, ó, pessoal. Esse salmão, vocês podem ver, ó, ele tem um micélio aqui, ó, se desenvolvendo sobre a pele dele. Isso aqui é uma espécie parasita de salmão. Aqui no Brasil, a gente não, né, o nosso país não tem como atividade econômica a produção de salmão em cativeiro, mas outros países aqui das Américas, né, principalmente Chile, Canadá e Estados Unidos, criam muito salmão, tem criadores artificiais de salmão. Então, nesses países, esses parasitas do salmão são um problema grande, porque eles parasitam tanto a forma adulta, né, que aí a carne vai ficar sem viabilidade econômica, como também os ovos, né, que obviamente fazem parte do processo de geração das fases adultas. Então, nesses países, as espécies parasitas, claro, né, têm importância econômica. Não é um problema muito grande aqui no nosso país. Aqui nessas outras imagens, pessoal, estou mostrando para vocês, né, como que geralmente a gente observa, principalmente, os zoosporangios dos saprolegnalis. Boa parte dos saprolegnalis são miceliais, ok? São espécies miceliais. Então a gente tem aqui, ó, ápices e faz que se transformam em zoosporangios e a gente tem a liberação dos zoósporos a partir dos ápices dos zoosporangios, ok? Aqui nessas imagens, ó, zoosporangios e alguns oósporos, né, de reprodução assexuada e como que a gente observa eles na natureza. Todas as vezes que eu ofereci essa disciplina, pessoal, só uma vez
né, nessas práticas que eu falei para vocês, que eu inoculo amostras ambientais, só uma vez apareceu fase sexuada nas amostras ambientais. Só. Sempre o que aparece de maneira preponderante, aparece bastante. Então, quando a gente fizer a prática, vai ter oportunidade da gente ver isso, né? Aparecem as formas assexuais, tá? Então, é muito comum a gente observar essas formas, ok? Esses, então, são os saprolegnares. Os outros dois grupos que eu vou comentar com vocês, pessoal, a nossa aula vai até 13h10, né? Então, vamos tentar terminar isso aqui. Pessoal, se eu não terminar aqui o que eu tenho para falar para vocês, a gente complementa na nossa próxima aula, tá? Mas vamos tentar terminar hoje. Pitiales e Peronosporales, que é o próximo grupo que eu vou falar para vocês, pessoal, são grupos preferencialmente parasitas. Tem espécie decompositora aqui? Tem também, mas são preferencialmente parasitas. Então vamos lá. Antes de eu falar de parasitismo, vocês já ouviram falar, ou vocês já aprenderam em alguma disciplina, já leram na literatura, da diferença de parasita necrotrófico, vou até escrever aqui para vocês, de parasita biotrófico? Vocês já ouviram essa diferenciação? O que é um parasita necrotrófico e o que é um parasita biotrófico? Vocês conhecem essa diferenciação? Eu não, prof. Se tem uma pessoa que não conhece, então tem que ser falado. Então vamos lá. Um se alimenta de coisa que já tá morta e o outro de coisa que tá viva ainda? É basicamente isso, Luana. Basicamente isso. Mas como que isso se dá? Ambos são chamados de parasitas. Só que um deles é o parasita verdadeiro e outro, digamos, que é um parasita falso. Porque ele vai se alimentar, na verdade, de tecido morto, tá? Então, é exatamente aí o que... A Luana, acho que ela leu as palavras, né, e meio que deduziu como que é o comportamento. É isso que a gente tem que tentar fazer mesmo, tá, pessoal? Tentar deduzir. Então, ó, aqui os pitiales, tá? Então, a gente tem algumas espécies que são decompositoras em solos encharcados, solos úmidos, mas muitos são parasitas. Primeiro, o que é parasitismo, né? A gente já falou aqui. Parasitismo, pessoal, envolve... roubo de alimento. Então, ou o parasita, primeiro, né, uma relação ecológica que envolve uma espécie que é o parasita, que é beneficiado, e uma espécie que é prejudicada, que é o hospedeiro. Primeira coisa do parasitismo. Então, é uma relação desigual. É uma relação que tem um prejudicado, que é o hospedeiro, e um beneficiado, que é o parasita. E o que o parasita faz? O parasita, ele ou rouba alimento do seu hospedeiro, ou ele se aproveita do metabolismo do hospedeiro para se reproduzir. Uma das duas coisas, tá? Então tem que acontecer isso. O que é um parasita necrotrófico? Vocês vão encontrar na literatura, pessoal, esse termo também, falso parasita. O que ele faz, pessoal, o parasita necrotrófico? Ele induz a morte do tecido do hospedeiro e se alimenta do tecido morto. Ué, mas se ele se alimenta do tecido morto, ele não é um decompositor? Em última análise, sim. Só que como ele tem esse processo de indução da morte do tecido, a gente acaba, claro, classificando ele como um parasita. Mas percebam vocês, é como se fosse, pessoal, um comportamento intermediário entre decomposição e parasitismo verdadeiro. Porque um parasita verdadeiro ou um parasita biotrófico é aquele que se alimenta diretamente do tecido vivo e esse tecido depois vem a morrer. Mas aí o parasita não tem mais capacidade de se alimentar dele. Entenderam a diferença? Parasita necrotrófico. Primeiro ele induz a morte do tecido do hospedeiro e depois ele se alimenta. Parasita biotrófico se alimenta do tecido ainda vivo e posteriormente esse tecido pode vir a morrer. Nem sempre ele acaba morrendo. Tá? É uma diferença fundamental, pessoal. Porque em última análise, o parasita necrotrófico ele não passa de um decompositor. Só qual que é a diferença básica de um decompositor? É que aqui ele que induz a morte
do tecido do qual ele vai se alimentar. Enquanto que um decompositor clássico, claro, né, ele vai se alimentar daquilo que foi morto por outras causas, né, que não ele que tenha sido o agente causador. Tá? Do ponto de vista do detalhe do modo de nutrição, um parasita necrotrófico está decompondo um tecido morto, mas quem causou essa morte foi ele mesmo. Então aqui em Pitialis, o parasitismo é do tipo necrotrófico. Os fungos aqui induzem a morte do tecido do hospedeiro e se alimentam desse tecido já morto, ok? Pessoal, aqui a gente tem 2 gêneros de Pitialis que são muito importantes do ponto de vista da fitopatologia, tá? Então, o gênero Pitium e o gênero Phytophthora são gêneros extremamente importantes do ponto de vista do estudo das doenças das plantas. E quando os fitopatólogos estudam as doenças das plantas, né, eles, assim como qualquer outro ramo de estudo de doenças, as doenças recebem nomes, né? Então aqui as doenças causadas pelos Pitialis são denominadas de requeima. Então, doenças causadas principalmente, né, por espécies do gênero Pitium e do gênero Phytophthora são chamados de requeima. Então, o que a gente está vendo aqui nessas imagens, né? Então, é uma espécie que parasita aqui, ó, capim, que parasita a grama, e essa outra aqui que parasita a batata. Isso aqui são folhas de batata inglesa. Então, parece, né, que as folhas ficaram queimadas, por isso que é chamado de requeima. O que a gente vai encontrar aqui nessas regiões infectadas? Tecido morto do hospedeiro servindo de alimento para esse micélio do fungo parasita, né, que vai estar se alimentando desse tecido morto, ok? Então, se a gente faz, por exemplo, um corte anatômico dessa região da planta aqui que está sendo afetada, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar células mortas dessa folha, né, células vegetais mortas, tecido vegetal morto, que foi morto pelo próprio parasita, e o micélio crescendo ali, ó, sem estruturas diferenciadas para realizar o parasitismo. Então esse micélio aqui, ó, ele faz aquela nutrição clássica, né? Ele secreta enzimas, decompõe aquilo que está fora do corpo da hifa e acaba absorvendo aquilo que foi digerido fora da hifa, né? Nutrição clássica por osmotrofia. Não tem formação de nenhuma estrutura especializada no parasitismo aqui. Então isso é bem importante da gente falar. Porque no próximo grupo, que vai ser de parasitas biotróficos, vão ocorrer estruturas especializadas para fazer o parasitismo. Aqui não tem necessidade. O fungo secreta substâncias que levam à morte do tecido hospedeiro, esse tecido morre e dessa maneira o fungo se alimenta por osmotrofia clássica, basicamente por decomposição. Outra coisa que a gente está vendo aqui, ó, nesses grupos, principalmente Phytophthora, olha como que são o formato dos zoosporângios, são sempre fusiformes. Então uma característica aqui de Pitialis é possuir zoosporângios sempre fusiformes. Pessoal, vamos até 13h10, tá? Quando der 13h10 eu encerro a aula. Que eu acho que vai faltar só um grupo da gente falar, tá? A gente complementa na aula que vem. Aqui, pessoal, eu vou contar uma historinha para vocês de por que algumas espécies de Pitialis, tá? Especialmente essa que está aqui na projeção para vocês, tem importância histórica para a fitopatologia e para a agronomia de maneira geral. Antes de eu falar dessa historinha, tá? Eu tinha mostrado para vocês lá no slide anterior folhas sendo atacadas, mas existem muitas espécies de Pitialis que atacam diversas espécies de plantas, e aí, ó, pode ser espécie arbórea, em que a madeira ou o tronco como um todo é atacado. Então, ó, essa mancha que a gente está observando nessa madeira, isso aqui é um carvalho europeu, tá? Não é uma foto aqui da região neotropical, é uma foto lá da Europa. O carvalho europeu tem madeira nobre, né? Olha aqui, essa madeira tá podre, não tem mais uso comercial. Então, aqui no caso, atacou a madeira. Isso aqui é um tomateiro, né? Vocês estão identificando, ó. Então tem é a mesma espécie, na verdade, essa Phytophthora infestans aqui, ó, que ataca espécies de Solanaceae. Solanaceae é a família botânica do tomate, batata inglesa,
pimentas, berinjela, tabaco, né? Tudo da mesma família botânica, família Solanaceae. Então ataca, muito comum atacar folhas, como a gente está vendo aqui e viu no slide anterior, mas também os frutos são atacados. Então aqui no caso, quando o Phytophthora infestans ataca o tomateiro, os frutos do tomateiro ficam inutilizáveis. Acredito que alguns de vocês já devem ter visto tomateiros que estão saudáveis e do nada as folhas começam a secar e os frutos ficam exatamente com esse aspecto que vocês estão vendo aqui, ó. Eles apodrecem, pessoal. Então esse apodrecimento é uma doença causada por um fungo. Não é deficiência nutricional, não é bactéria, não é vírus, é um fungo que está causando essa doença, ok? Agora eu vou contar para vocês, tá? Eu acho que eu vou encerrar a aula contando essa história aqui, a gente complementa essa aula aqui no nosso próximo encontro. Pessoal, o que é o evento conhecido como fome irlandesa, tá? Então, primeira coisa, batata inglesa. Batata inglesa, o nome científico é Solanum tuberosum, tá? Então isso aqui é um caule, tá? A batata não é uma raiz, a batata inglesa é um caule do tipo tubérculo que cresce subterrâneo e que acumula amido. A origem desse vegetal, ele é originado aqui da região dos Andes. Eram os incas que cultivavam a batata inglesa. Mas por que ela tem esse nome popular? Porque lá, né, quando os europeus invadiram aqui a América, eles acabaram levando muitas espécies que eram cultivadas aqui pelos nativos para a Europa para serem, claro, utilizados do ponto de vista agronômico. E a espécie que mais se deu bem na Europa, disparado, foi a batata, tá? Então, ela acabou sendo muito cultivada principalmente nas Ilhas Britânicas, né? Ela começou a ser cultivada nas Ilhas Britânicas já no final do século XVII. Então, se deu muito bem naquela região. Ela se adaptou extremamente bem e virou a base de alimentação de vários países. Nem preciso falar para vocês, né? A gente ouve falar, ou quem já teve a oportunidade de conhecer a Europa, né? Quase todos os países lá têm pratos à base de batata. E a batata nem da Europa ela é da América do Sul, né? Então ela foi levada para lá há muito tempo, se deu muito bem e se tornou a base da alimentação de vários países. Beleza. Tá? Então esses países começaram a plantar muita batata. Então, século XVII, século XVIII e chega o século XIX. A batata era a base da alimentação da Polônia, da Alemanha, da França e principalmente das Ilhas Britânicas. Principalmente. Então lá, Inglaterra, Irlanda, enfim, plantavam muita batata. O que aconteceu, pessoal? Nessa época, a batata ela já estava sendo plantada, na verdade, em vários continentes, em várias localidades do mundo. E em 1845 chegou um carregamento de batata contaminado com esse fungo aqui, que é do gênero Phytophthora, é a espécie Phytophthora infestans. Ela é um patógeno de Solanaceae, não só da batata. Tá? Só que o que acontecia aqui no continente sul-americano? A gente tinha, né, alguns cultivos de batata, alguns lugares em que tinha batata nativa, já existia esse parasita, mas havia um certo equilíbrio entre o parasita e o seu hospedeiro, ou seja, essa espécie parasita, Phytophthora infestans, ela não causava grandes problemas aqui. Tá? Só que o que aconteceu? Em 1845 chegou um carregamento de batata lá dos Estados Unidos, né? Chegou lá na Inglaterra, e esse carregamento estava contaminado com a Phytophthora infestans, que nunca tinha chegado até então ao continente europeu. O que aconteceu, pessoal? Acho que eu nem preciso falar para vocês, né? Chegou um parasita que estava bem adaptado àquele hospedeiro. Ele chegou num lugar que simplesmente assim, ó, tinha um vasto campo para ele se desenvolver e parasitar muitos indivíduos que estavam totalmente indefesos, porque lá eram variedades que vinham sendo cultivadas há vários anos e que há muito tempo não tinham mais contato com esse parasita. O que aconteceu? As plantações de batata da Europa, pessoal, foram dizimadas, especialmente das Ilhas Britânicas, mais especialmente ainda da Irlanda. Que evento esse aqui chamado de fome irlandesa, então, que aconteceu entre 1845 e 1848? Pessoal, na verdade é um evento muito triste, tá? O que aconteceu? Muitas pessoas morreram de fome. Se acredita que
1/3 da população das Ilhas Britânicas, principalmente da Irlanda, morreram de fome, porque não tinha mais o que comer. Sabe quando a gente assiste aqueles filmes e documentários de ondas de imigração irlandesa vindo para os Estados Unidos e para o Canadá, principalmente os Estados Unidos? Do que eles estavam fugindo, pessoal? Estavam fugindo da fome, porque lá na Europa não crescia mais batata. Melhor dizendo, crescia, mas esse parasita acabava com as plantações. Tá? O que aconteceu? Claro, nessa época aqui já existia um certo desenvolvimento científico. Tá? Então, as universidades europeias, principalmente, começaram a investigar o que estava acontecendo. Até então, na agronomia, se pensava que sempre que uma planta apresentava alguma doença, o agente causador era uma deficiência nutricional, ou seja, até essa época se pensava que toda doença em planta era manifestação de uma deficiência nutricional, ou seja, que plantas não tinham doenças causadas por outros agentes biológicos, até essa época. Com a investigação aprofundada na época, para resumir, pessoal, se chegou à conclusão de que existia uma espécie, que era justamente esse fungo. Tá? Então, nessa época, claro, já existiam microscópios, já existiam algumas técnicas de estudo que se percebeu que era um micro-organismo que causava esse problema, que causava essa doença. Tá? Inclusive, pessoal, deixa eu contar para vocês aqui, abrindo um parênteses. Você sabe o que quer dizer fitóftora? O que quer dizer fito? Fito é vegetal, né? Sabe o que quer dizer fitora? Quer dizer destruidor. Olha o nome do gênero, destruidor de vegetais. Tá? Então aqui se descobriu essa espécie, Phytophthora infestans, ela foi descrita, se entendeu qual que era o seu ciclo de vida e a partir desse evento aqui, pessoal, nasce a fitopatologia. É a partir desse evento aqui chamada fome irlandesa que os agrônomos, de maneira geral, percebem que as plantas não respondem só a deficiências nutricionais. Plantas também têm doenças, exatamente como os animais, causada não por deficiência nutricional, mas por ataque de um patógeno, seja vírus, seja bactéria, seja um fungo. Tá? Então esse é o evento que dá origem à ciência agronômica chamada fitopatologia, o estudo das doenças das plantas, ok? Então vocês podem procurar mais informações sobre esse evento histórico que aconteceu aqui, chamado fome irlandesa. Tem muito documentário, tem muito livro sobre esse evento aqui, os detalhes do que aconteceu de fato naquela época, os eventos sociais, os eventos científicos, que envolveram toda essa questão, e como que eles foram importantes para o desenvolvimento da fitopatologia. Nem preciso dizer, da importância econômica que isso tem. Então, esse evento aqui, o evento da descoberta dessa espécie que causava doença na batata, Phytophthora infestans, levou ao surgimento de uma ciência chamada fitopatologia. Ok? Última coisa, só para a gente terminar, o que está sendo mostrado aqui, é só o processo de desenvolvimento do micélio da Phytophthora infestans através da folha da batata. Tá? Esse fungo, pessoal, eu mostrei no slide anterior, ele ataca a folha da batata, mas ele chega, claro, até o caule, que está lá de maneira subterrânea. Então, ele ataca o caule também, deixa esse tubérculo inutilizável do ponto de vista da alimentação. Beleza? Pessoal, faltou aqui a parte dos peronosporales, mas a gente complementa na aula que vem, porque já são 13h12. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Algum questionamento? Eu vou anotar aqui onde é que a gente parou para eu não me confundir na nossa próxima aula. O microfone está aberto, vocês podem perguntar aqui através do chat, podem pedir a palavra. Não, nenhum questionamento, tá? Essa aula de geomicota ainda não acabou, tá? Peço desculpa.
Isso, ó, a Gabriela escreveu aqui, a dúvida surge na hora de estudar. Então aqui, ó, Gabriela, né, todos os alunos, vocês pegaram lá, vão estudar os slides, as anotações, ou o capítulo lá que eu mostrei para vocês, do Ravi, onde tem o omicota. Surgiu a dúvida. Pergunta na próxima aula, não tem problema nenhum. A gente já começa a aula. Antes de eu começar a falar, eu disse assim, ó, professor, ficou dúvida lá daquele assunto, tem como responder? Claro, a gente responde. Se eu souber, eu respondo na hora. Se eu não souber, eu vou atrás, tá? Então, não deixem dúvidas para trás. Beleza? Faltou um detalhezinho aqui de omicota que a gente complementa na aula que vem. E aí já começa a falar do segundo grande grupo de pseudofungos, que são os mixomicetos, tá? Só para mostrar para vocês, ó, faltaram 2 slides aqui de omicota, né? Faltou falar só faltou a gente falar dos peronosporales, que são parasitas biotróficos no caso, né? Mas a gente fala disso na aula que vem. Beleza? Nenhuma dúvida, nenhum questionamento, tá? Só para eu não lembro se eu tinha mostrado para vocês, pessoal, no Raven aqui, ó. O Raven que eu passei para vocês, o PDF já tem o bookmark aqui, ó, que é o sumário clicável aqui no menu esquerdo, como vocês estão vendo aqui, ó. Então é só vocês virem aqui, ó, na seção diversidade, ó, seção 4. Capítulo 15, ó, não é no capítulo de fungos, tá? Porque eles são falsos fungos. Então aqui no Raven, ele tá no capítulo de protistas, algas e protistas heterotróficos. Então aqui, ó, o último tópico, protistas heterotróficos, filo-omicota, tá? Não tem nada de hifoquítrio nem labirinto-omicota, porque como eu falei, são grupos muito pequenos, não tem quase nada na literatura. Então aqui tem omicetos, né? Vocês podem ler aqui características dos omicetos, inclusive, ó, aquele ciclo de vida que eu mostrei para vocês, com a explicação do ciclo de vida, várias outras informações, vocês podem fazer a revisão aqui de omicota nesse capítulo do Raven. É um capítulo um tanto quanto resumido, mas tem informações bem interessantes. Beleza? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, pessoal. Peço desculpas por ter me confundido na parte que eu tinha parado no começo da aula, né? Isso levou um certo atraso aqui, tá? Eu sei que vocês também precisam de intervalo aí para começar a próxima aula, tá? Peço desculpa para vocês, tá? Então, eu vou tomar mais cuidado em relação a isso, para começar do ponto certinho, tá bom? Dessa maneira, então, eu encerro a aula. Se vocês não têm mais nada para falar, agradeço a atenção de vocês e até semana que vem, tá bom? Tenham uma boa semana. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal.